Boa tarde a todos. Preparamos esta gravação para celebrar a Páscoa. Nós temos um motivo feliz para nos deter e refletir sobre o significado da Páscoa em nossas vidas. Quando falamos da Páscoa cristã, temos que lembrar inicialmente a Páscoa judaica. Páscoa judaica e Páscoa cristã são coisas diferentes, mas têm o mesmo significado. Uma passagem. A palavra Páscoa significa passagem. Não podemos lembrar a história da Páscoa judaica, que nasce na narrativa do Êxodo, segundo livro da Bíblia, na que vemos que Moisés recebe a missão de interceder ante o faraó em favor da libertação do povo judaico que vivia na escravidão. Pela leitura do Êxodo, vemos a história das pragas do Egito que foram enviadas pelo Deus Yahvé para que o faraó tomasse consciência da responsabilidade da sua decisão, libertar ou não o povo judaico da escravidão. É uma história fantástica, fabulosa, né? Narrada no livro do Êxodo. Moisés tenta de todas formas ir passando para o faraó a ameaça que viria pelo castigo das pragas em favor da libertação do povo. A última praga foi a definitiva, determinante nessa história. Era a morte dos primogênitos das famílias egípcias, que aconteceria como praticamente o último recurso desse processo de convencimento. Toda Páscoa significa passagem. Não é uma coisa trivial. É uma passagem difícil, passagem estreita, de uma situação para outra. No caso da Páscoa judaica, se celebra a libertação. A celebração da Páscoa judaica foi realmente preparada, né? Teve uma ceia de comemoração, né? Teve uma receita, né, que está no Êxodo, sobre como preparar essa ceia, com um cordeiro perfeito, que teria que ser aproveitado, se necessário, por mais de uma família, para que nada fosse perdido. A ceia, prato principal, um cordeiro, também acompanhado de ervas amargas e de pão sem fermento. O pão sem fermento indicava a urgência dessa celebração. Não haveria tempo para mais. A ceia seria um pouco às pressas. Fala o texto, né, do Êxodo, que seria feita com a túnica cingida e o cajado na mão, prontos para partir. O ponto alto desse registro histórico do livro do Êxodo está no detalhe
da marcação das portas das casas dos hebreus, que receberiam o sangue do Cordeiro como marca para que o anjo do Senhor, que tiraria a vida dos primogênitos dos egípcios, não entrar nas casas que tivessem essa marca. A marca dessa última ceia em território egípcio. Uma marca que vincula o cordeiro e seu sangue ao processo que se iniciaria nesse momento, a saída do Egito. E assim aconteceu. E assim continua acontecendo essa celebração ao longo dos anos e dos séculos no povo judaico. Uma instituição eterna. A Páscoa judaica continua sendo a principal celebração judaica. Era a mesma celebração que Cristo, e seus discípulos participavam todo ano e que, como sabemos, está recolhida nos evangelhos, quando o mestre explica a seus discípulos o que teriam que fazer para celebrar essa ceia que acontecia anualmente, como festa principal judaica. Como sabemos, Cristo aproveitou essa ceia, a sua última ceia, em liberdade, poderíamos dizer, na que ele instituiu a Eucaristia e abriu o processo de sua paixão, que culminaria com a sua prisão, seu julgamento, o castigo imposto pela autoridade romana e seu caminho à cruz. Então nós temos uma Páscoa cristã que começa com a última ceia do Senhor. Se começa a preparar o momento que Cristo tanto desejou. Desde o início, a sua missão teve como foco principal o fim da sua vida na cruz. Os discípulos não aceitavam essa ideia, nem podiam imaginar que o fim seria na cruz. Inclusive Pedro se opõe, à ideia de que seu mestre sofra o que ele sabia que iria acontecer. Essa Páscoa judaica é um reflexo que está centrado no sacrifício do Cordeiro da Páscoa judaica. O mesmo Cordeiro que é mencionado por João Batista quando vê ao mestre passar e fala para os outros ouvintes: esse é o Cordeiro de Deus que tira os pecados do mundo. Se faz uma referência direta entre o Cordeiro pascal e a figura de Cristo. Um momento de inflexão, termo que usamos em matemática para indicar uma curva que muda de caminho, que tem uma concavidade, onde se apresenta um fator que faz mudar a trajetória de um processo.
que usamos em matemáticas, né? Mais que hoje de forma mais universal, né? Se usa para indicar um ponto de mudança. Para os judeus, a Páscoa judaica foi um ponto de inflexão impressionante que abriu caminho para a saída, né? Para o deserto e para todas as dificuldades que esse povo sofreria no novo estágio, né, dessa sequência de acontecimentos. Na Páscoa cristã, a dimensão é eterna, a dimensão é totalmente sobrenatural. O modelo da Páscoa de Cristo, o modelo da sua morte e da sua ressurreição. Cristo morreu na cruz e, como ele tinha já avisado, ressuscitaria no terceiro dia. E essa ressurreição demorou em ser entendida pelos seus discípulos, ser entendida e ser reconhecida. Cristo teve um longo período para se mostrar ressuscitado, né? A partir do terceiro dia de sua morte, quando acontece a ressurreição, até a sua ascensão. Né? Estamos falando de tipo 40 dias, onde ele apareceu em muitas vezes a seus discípulos de forma individual, em pequenos grupos e em grandes grupos. Cristo teve dificuldade em se dar a conhecer com seu corpo ressuscitado. A Páscoa cristã é um momento feliz que nós celebramos, às vezes de forma informal, né? Pensamos que é uma alegria, né, coletiva, né, que temos que seguir, né? Inclusive compramos ovos de Páscoa, né, como se isso fizesse parte. E deixamos escapar muitas vezes entre nossos dedos da mão o que é essencial, o significado da essência de essa Páscoa de ressurreição. Lembramos que Cristo falou que Ele era a ressurreição e a vida. E essa situação foi posta ante seus seguidores em mais de uma ocasião. Eu sou a ressurreição e a vida. Quando nós vemos o significado da ressurreição para nós cristãos, temos que entender que esse fato providencial previsto, né, pelo Pai dos céus, pelo seu Filho, levado adiante no projeto da redenção, tem um significado que é pessoal para nós. Não é apenas a celebração de um fato histórico reconhecido, e sim algo que nos atinge e que exige uma resposta. Essa resposta está perfeitamente entendida no contexto do Evangelho. A morte vinculada à vida. Uma forma de entender a ressurreição é a parábola do grão de trigo, que Cristo explica que necessita morrer. O grão necessita ser plantado, ser enterrado,
precisa morrer para germinar, para dar fruto. Porque se isso não acontecer, esse grão é inútil. Essa mensagem é para nós. Nós temos que morrer a nós mesmos. Certamente não teremos a morte que Cristo teve na cruz, morte que nós podemos ver no texto do Evangelho e também em alguns filmes, bons filmes da Paixão de Cristo. Não? Nós temos que recriar em nós essa proposta de Cristo de morrer a nós mesmos, não na cruz, não na sua cruz. Nossa cruz é diferente. A entrega de nossa vida acontece por caminhos diferentes. Também é um oferecimento, também é um sacrifício, sem dúvida. Mas não é a nossa morte a que vai acontecer no madeiro da cruz, né? Nossa cruz é outra. Poderíamos resumir em poucas palavras que nossa cruz são nossos medos. E junto com nossos medos, nossos apegos e a falta de abnegação que carregamos em nossa vida, poderíamos dizer de forma impenitente. O grão de trigo necessita morrer para que dê frutos. Também a Eucaristia tem o sabor da ressurreição, porque ela é a celebração em memória daquela última ceia, onde o Cristo oferece o pão como seu corpo e o vinho como seu sangue. Após oferecer ao Pai, Ele nos pede para repetir isso para sempre. A Eucaristia tem esse significado de permanente ressurreição cada vez que nós frequentamos. Também temos outra situação que pode nos lembrar da ressurreição, que é o milagre do cego de Jericó. Cristo cura o cego e pergunta para o cego que é o que ele quer, né? E ele fala que ele quer enxergar. Enxergar. Deus dá para ele muito mais que a visão física, né? Abre um mundo novo. Não apenas através da visão, mas sim seu coração. Uma espécie de ressurreição. Porque ele acreditou. Porque foi feito exatamente porque ele acreditou. Porque ele pediu e acreditou. Também podemos ver a ressurreição no próprio batismo, né? Essa dádiva, né, que nós ganhamos, os cristãos, que outras religiões não têm, pela que ganhamos a graça santificante, que é a que nos permite progredir no caminho da perfeição e no caminho da santidade. O batismo, né? Sabemos que antigamente as pessoas eram batizadas nos rios, né?
com o sinal do ser mergulhados para sair da água em uma situação completamente diferente, como se fôssemos enterrados e recuperados com vida, né? O batismo tem exatamente o mesmo significado. Por causa da graça santificante. É a graça que nos acompanhará sempre aos batizados e que nos dá o impulso, nos dá o necessário. Né? Se estabelece um acordo entre Deus e o batizado, entre Cristo e o cristão. Um acordo que significa que se estabelece um caminho a dois. Não é um caminho autônomo. Não é uma vacina que, uma vez aplicada, se supõe que cause seu efeito. Não é. O batismo não é uma vacina. O batismo é uma graça de Deus que vai exigir a nossa participação. Não podemos imaginar situações similares em nossa vida pessoal, quando o Senhor chega em nós com uma proposta. E a proposta é simples. É como uma pessoa que chega em casa com um piano, né? Um piano e a sua banqueta, e nos convida a sentar no piano para criar uma melodia. A melodia proposta por Cristo em nossas vidas. Uma composição a dois, onde Cristo vai indicando as notas e eu vou acompanhando exatamente da mesma forma que ele faz. Se eu parar, Cristo para. Se eu continuar, ele continua. Essa forma de explicar nossa vida espiritual pretende explicar o ato de amor de Cristo em me convidar a criar uma melodia que será para a vida eterna. Criar uma melodia, tocar o piano a quatro mãos, onde minha participação é fundamental, porque essa melodia é a minha própria vida, junto a Cristo. Quanto tempo demora? Sabemos, né? A vida toda. Mas é o gesto pessoal de Cristo me conduzindo nessa obra-prima que é a minha vida espiritual junto a Ele. É pessoal, fruto do amor, fruto do bom gosto de Cristo, que nos convida a sentar na banqueta e que nos alerta, né? Não se preocupe se errar uma nota ou duas ou três. Continuaremos tocando, porque é uma composição nova que nos transformará. Não é um convite por atacado, é pessoal, é algo pedido de forma pessoal.
A ressurreição tem o mesmo sentido. Vivermos nossa própria ressurreição. Não é apenas celebrar a ressurreição do Senhor. É celebrar a nossa ressurreição. Esse modelo foi posto para nós. Não com foco no fato histórico, que é importante, mas o foco posto na nossa consciência. Sermos conscientes da necessidade de ressuscitar com Ele. Poderíamos nos perguntar, é possível a uma pessoa viva ressuscitar? Né? Sabemos que sim, né? Está no Evangelho. A ressurreição proposta por Cristo é para nós, que pensamos que estamos vivos, que pensamos que essa ressurreição foi a de Cristo e estamos felizes por isso, né? Não. A chamada ressurreição é um chamado pessoal para vivermos a entrega de nossos medos, de nossa falta de abnegação. Entregar os pontos. Cristo nos pede, nessa melodia tocada no piano, Ele nos fala assim: use sua humana boa vontade, e eu usarei minha boa vontade divina. E juntemos os dois gestos de boa vontade em um único. E eu farei de você um ressuscitado. Prepararei a composição que tocaremos juntos, sobre a marcha, aqui e agora, como foi a saída do Egito, aqui e agora, sem demora. Cristo tem esses pedidos, né? Quando o jovem rico se interessa por conhecer o que poderia fazer para se salvar, né? E Cristo responde que atender os mandamentos da lei judaica, né? E ele acha pouco. E aí Cristo explica, você quer ser santo, você quer ser perfeito, então vende tudo e segue-me. Talvez o jovem rico perguntou quando, né? Como, né? Cristo deve ter respondido, né? É agora. É agora. Né? Cristo olha no relógio e fala, aliás, estou saindo em 5 minutos. Não tem tempo. Teve alguém que se aproximou também a Cristo e perguntou para ele que, não, tudo bem, eu vou te seguir, mas deixa que eu primeiro, né, passe lá em casa para enterrar meu pai. E Cristo falou, deixa que os mortos enterrem seus mortos. Não se preocupe. A urgência da ressurreição para nós é fundamental. Viver a nossa morte para ressuscitar continuamente. Entregar nossos gostos, né?
entregar nossos medos, entregar nossas preferências, me desapegar. Esse será a minha cruz. Uma transfiguração que fará possível a minha ressurreição, mas que já começa a ser vivida no primeiro instante em que esse propósito fica claro em minha inteligência. Esse é o sentido da ressurreição. O que nos toca não é outro. Não é uma celebração histórica bonita, tradicional na igreja. Não poderia ser diferente. Mas temos que traduzir isso em algo pessoal. Não pode cair no vazio. E essa é uma mensagem da ressurreição. Entregar a nossa vida para ressuscitar. Boa noite a todos, um abraço.